Hoje nós estamos aqui no balneário Rincão. Estamos aqui na residência do presbítero Efigênio Marques. Estamos aqui para contar mais uma parte da história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. E Assembleia de Deus que está situada na rua Duque de Caxias, número 9, no centro de Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer, e a Igreja Assembleia de Deus em Criciúma, mais conhecida como a Igreja do Relógio. E hoje vamos contar mais uma parte, mais um pouco da história, aqui junto com o irmão Efigênio e também a família que aqui estão, para nós trazermos algo importante para a história da Assembleia de Deus de Criciúma. Irmão Efigênio, muito obrigado por o senhor ter nos atendido, por estarmos aqui com o senhor. E vamos conversar um pouquinho, contando um pouco da história da Assembleia de Deus, a nossa querida Assembleia de Deus. Bom, Efigênio, o senhor tem quantos anos de fé? 80. 80 anos de fé. O senhor, quando aceitou Jesus, já veio de um berço evangélico? Não, eu tinha 5 anos. 5 anos. A sua família aceitou Jesus? Aceitou Jesus. Em Criciúma? Lá no Metropol, em Criciúma. Metropol e Criciúma. Ah, sim. O senhor lembra quem era o pastor na época de Criciúma, na época que sua família aceitou Jesus? No centro, ali eu não me lembro, mas de lá era um presbítero. Tomava conta da igreja e fazia culto na casa dele. Então reunia os crentes tudo na casa da companhia, e ali fazia o culto do Sebastião Mota. Sebastião Mota. Sebastião Mota. Ah, sim. Então, e naquele tempo já não tinha igreja ainda no Metropol? Não, não tinha igreja no Só Metropol. tinha igreja sede? Só a sede. Era a primeira igrejinha? Era a primeira igrejinha De madeira? de madeira. No centro era só a igreja de madeira que tinha. Pequena, mas era a igreja de madeira. A igreja do lado e a casa pastoral do outro lado. Ah, sim. O senhor lembra ainda, então, da irmã Maria da Silva Rodrigues? Conheço. O senhor conheceu ela? Conheci, cantava no coro. E nesse tempo, o senhor lembra de mais algum nome que era obreiro, que ajudava na obra? O senhor lembra de mais alguém ali pelo Metropol, pelaquela região? No Metropol não me lembro não quem era que tomava, só me lembro do Bom Sebastião, que morava lá mesmo. Sim. E tomava conta. Aqui me lembro do Chico dos Passos, o Goldim, que era na igreja. Tinha os outros, eu não me lembro o nome deles. Nós tínhamos outros dirigentes, outros presbíteros, que ajudavam o pastor. Na época, o pastor Borba, no começo do ministério da igreja, era o pastor Borba que tomava conta. Era o pastor Borba. E o senhor lembra de se tinha mais, além da sede, tinha mais alguma congregação? Não, não me lembro, não. O senhor não lembra se tinha mais Não, alguma era que o senhor lembra? Era só nas casas. Era só nas casas? Só nas casas. Certo. E mais uma coisa que eu quero perguntar para o senhor. Naquele tempo era um tempo muito difícil para o evangelho, né? Era difícil. Muito difícil mesmo. Era muito difícil. Então, tinha tempo que até tornava-se meio fácil, porque eles davam muito valor, os políticos davam muito valor, o prefeito dava muito valor, mas quanto à humanidade mesmo, ele era perverso contra os crentes. Apredejava, chamava o nome, a gente não podia sair na rua, que eles pegavam, batiam. Eu apanhei a cara de ser crente. Era muito difícil onde você via Jesus. Mas também tinha facilidade. Tinha ônibus na porta da igreja, fazia o terminal do ônibus do lado da igreja, terminava o culto, saía os ônibus tudo para o seu bairro. Os crentes tocando violão dentro do ônibus, outros cantando. Era uma alegria total
dentro da igreja e fora da igreja. Não era perseguição, não. Era bênção de Deus. Mas fora da igreja, nos bairros, era triste. Era triste onde servia Jesus. Eles procuravam massacrar, procuravam judiar, procuravam fazer de tudo mesmo. O culto era pedra, mas pedra. Faziam de tudo, cercavam os crentes, vou matar, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus deu vitória. Deus deu vitória que todo mundo venceu. Hoje nós temos uma igreja bonita no centro. E, irmão Efigênio, o senhor participou do coral, da orquestra, o senhor sempre foi envolvido com a música, né? Foi. Fui maestro da banda, fui maestro do coro nos anos 60. Fui maestro do coro muitos anos. Depois da Irmandina largou o coro, eu peguei. Saímos cantar em diversas igrejas. Naquela época, a igreja de Criciúma, no começo dela, na igrejinha de madeira, era mandada para o Tubarão, né? Era sob o governo de Tubarão. O pastor Grangeiro que era o presidente. De Araranguá a Imbituba. Ele que mandava na igreja. Então, convidava o coro para cantar na igreja. Cantamos em Imbituba, nas outras cidades. E o que nós podíamos fazer, que nós fazíamos. Já tinha despertamento desde aquele tempo. Eu tocava na banda, não era maestro ainda, mas tocava na banda depois que fui maestro. E assim foi a nossa vida na igreja. O senhor lembra, e qual é o instrumento que o senhor tocava na banda? Trombone, bombardino. Ah, sei. E então, naquela época, era comandado por Tubarão, né? Era o Tubarão, mas... E o senhor lembra quem foi o primeiro maestro do coral e também da banda? O primeiro maestro não era banda ainda, era só uma orquestra misturada com violão, instrumentos de corda, acordeão. Era o Manuel Martins. Manuel Martins, o manequinho do clarinete. O começo foi dele. Depois é que formou-se banda. Quando eu peguei, aí nós formamos uma banda. Depois veio o maestro de Joinville, Ron Schutz. Daí ele veio e continuou, mas qual era o nome da banda que deram? Harmonia Celeste. Harmonia Celeste. Tá certo. Que bênção, que maravilha. Nós estamos aqui contando mais uma parte da história da Assembleia de Deus. E estamos aqui com o presbítero irmão Efigênio Marques, contando essas maravilhas do que Deus tem feito através desses homens que no passado foram grandes guerreiros, lutadores, desbravadores, que fizeram a história para que a Assembleia de Deus chegasse aonde chegou. Essa grande Assembleia de Deus em todo o Brasil e no exterior também. Então nós louvamos a Deus pela vida desses homens, que foram os homens desbravador, que eu considero sempre como os heróis da fé, que trabalharam, que lutaram, foram perseguidos, tiveram as dificuldades para que hoje a Assembleia de Deus continuasse crescendo e, como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós louvamos a Deus e queremos perguntar, irmão Efigênio, se o senhor lembra, consegue lembrar de algum milagre? Algum milagre. Que aconteceu, um culto, uma cura. O senhor era da época que Jesus andou no Templo Central? Eu não estava aqui, O senhor não estava em Criciúma nessa época? Não estava. Sim. Não estava, não. De falar, de contar, mexeu até com a livraria do Manuel. Manuelzinho. Manuelzinho. Me lembro que eles contavam que teve passos, mexeu com os livros na livraria, caiu. Contava. Milagre mesmo. Milagre de cura teve bastante cura. O senhor presenciou muitas campanhas evangelísticas, porque na época trabalhava muito com campanha,
evangelística, né? É, campanha, bastante campanha. O senhor lembra de alguma? De algum pregador que veio numa dessas Não, campanhas? não me lembro, não. Tem lembrança? Não me lembro, não. E uma outra coisa. Era mais famoso na época mesmo, era o Montanha, né? Ele mesmo fazia, convidava pastores de Florianópolis para vir pregar aqui. Sim. E aí vinham os pastores de Florianópolis pregar aqui em Criciúma, na praça, no centro, na rua, fazia curso, campanhas e umas campanhas. Ele fazia muita campanha nos bairros, saía caminhão lotado na frente da igreja, fazia culto nos bairros, nas casas, na praça, na rua, fazia muita campanha mesmo. Era marcado por campanha. Todo domingo saía, todo domingo tinha que sair e fazer culto fora. Era isso que a igreja cresceu também, muita campanha, bastante campanha. E o senhor ajudou também através da parte do louvor, porque chegou uma época que a igreja de Criciúma atendia a região, né? Já atendeu desde São Joaquim, na Serra, até aqui Lauro Miller. O senhor ajudou também a ir nessas cidades com a banda ou algum culto? Não, com a banda mesmo e o coro, nós só saímos em Araranguá, essa cidade por perto aqui, nós Tubarão, Bituba, mas mais longe nas outras cidades não tivemos não. Uhum. Nós estamos aqui conversando com o presbítero irmão Efigênio e contando parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma, essa igreja que tem crescido de uma forma maravilhosa, gloriosa. Nós queremos deixar aqui, irmão Efigênio, as suas considerações. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, lembrar de mais alguma coisa, quiser fazer os agradecimentos, o senhor fica à vontade. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me guardado até hoje, com tantas lutas, dificuldades, mas nós vencemos em nome de Jesus. Era lutado, era trabalhado bastante. Nós não parávamos os domingos, nós saíamos todos os domingos fazer culto nos bairros, na cidade de Araranguá, Maracajá, Siderópolis, Uruçanga. Nós fazíamos cultos e nós éramos abençoados por de noite. Chegava cansado, tocar na igreja de novo, semana inteira ensaiando, de terça a sábado. Nós tínhamos movimento na igreja, não parava, vinha todos os cultos, ensaio, culto, tocar. E nós tínhamos muitas bênçãos do tempo dos cantores que surgiram, que vinham cantar em Criciúma, era festa abençoada por Deus mesmo. Com diversos pastores, vinha o Mateus Iense, tinha Dick Rosinha, todos esses vinham cantar, vinham tocar em Criciúma. Era uma benção, a igreja era super lotada. A igreja era uma benção que era 6h30 abria o culto, 7h começava o culto, mas 6h30 chegava na igreja, estava lotada. A igreja estava lotada, estava cheio de irmãos, de irmãs, orando. Era orando até às 7h. Era uma benção de Deus mesmo naquela época. E como eu tinha falado, os ônibus encostavam na porta da igreja, deixavam os crentes e saíam. Na hora de terminar o culto, encostavam de novo. Era crente subindo pela escada do ônibus. Naquela época, o ônibus tinha escada atrás para ir para o bairro. Era uma benção de Deus. Mas nos bairros mesmo era perseguição. Era muita perseguição. E Deus abençoava os cultos, os cantores de fora. Ageu e Sara vinham cantar muito aqui em Criciúma, cantavam. O Alfredo, que agora está em Porto Alegre, cantava muito na igreja, era uma benção. Deus nós cantava, a Maria de Domingo cantava, a minha mãe cantava, eu cantava, era de festa do culto, que não tinha hino especial para cantar. Naquela época a igreja cantava 4 hinos. Era 3 na coleta, 3 na igreja para cantar e um na coleta. Só era 4 hinos da harpa. Hoje só se canta 1. Naquela época se cantava 4 hinos. O senhor lembra quando o senhor se batizou nas águas?
Eu me lembro, me batizei nas águas em Tubarão. Agora a data eu não me lembro, não. Quem batizou o senhor lembra? Ah, não me lembro quem batizou. Não me lembro, não. Quando foi o pastor, quando foi o presbítero, eu não me lembro, mas foi em Tubarão, no Rio Tubarão, em frente à estação rodoviária. Até quando eu baixei as águas, foi o primeiro homem a baixar as águas. Era um barranco em cima do morro, a estrada, o asfalto, e embaixo era o rio. Quando eles anunciaram que eu ia baixar a água, os perseguidores lá disseram que agora o jacaré vai carregar, isso aí é homem jacaré carrega, sai daí que ele vai te pegar. Entendeu? Muito bem que gritava lá do barranco lá. Era uma benção, sabe? Eu tinha o que? Tinha 12 anos, né? Tinha 12 anos quando me batizei. Pai fala 12 anos? Acho que era 12 anos, né? Tinha 12 ou 13 anos quando me batizei. Nós morávamos em Criciúma, foram batizados aqui em Criciúma. De Criciúma se batizar lá em Tubarão. Era uma benção mesmo. Que maravilha, que bênção. Nós somos agradecidos pela oportunidade, a disponibilidade que o senhor teve, família, de nos atender aqui com muito carinho. Amém. Muito obrigado. A gente traz um abraço do pastor presidente, pastor Roberto, né? E que Deus continue abençoando e dando saúde para o senhor, dando saúde para vocês aqui, abençoando o lar. E nós estamos encerrando mais uma entrevista para contar os 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.